paz, meus amados, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Nesta oportunidade, estaremos tratando sobre a parábola da viúva e o juiz. Isto mesmo, a parábola da viúva e o juiz. Para isto, vamos abrir as nossas Bíblias, já estou aqui com ela aberta, em Lucas, Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 18, do versículo 1 ao 8. O Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 18, do versículo 1 ao 8, que na nova tradução da linguagem de hoje diz: Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou dizendo: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas, quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Jesus, através das suas parábolas, ele quis ensinar, mostrar o evangelho do reino a todas as pessoas. E aqui nós temos dois personagens principais, a viúva e o juiz. A viúva se encontrava em situação desesperadora. Imagine só, quando naquele tempo, na época de Jesus, só para a gente contextualizar, uma mulher ficava viúva, ela tinha três alternativas. A primeira, ela continuava a viver sobre os cuidados da família do seu falecido marido. E se ela vivesse dessa forma, seria escravizada, teria uma vida humilhante, porque geralmente a família do seu marido falecido não tratava com amor, não trataria com carinho, pelo contrário, a escravizaria. Então aquela viúva não quis ficar com a família do seu falecido marido. Então ela teria outra alternativa. Qual seria a segunda alternativa? Viver do amparo da sociedade, das ofertas, podemos dizer até das esmolas de outras pessoas. E ela também não quis essa segunda alternativa. Só restava uma alternativa. Ela corria atrás das autoridades. Ela corria atrás dos advogados, dos juízes. E é claro que ela não tinha como escolher o advogado. Ela não tinha como escolher o juiz que trataria da sua causa, porque tudo que ela queria era ter o seu direito, que era a sua remuneração, em consequência à falência ou falecimento, podemos dizer de forma melhor, do seu marido. Ela só queria isso, o seu benefício, ela só queria um dinheiro que a amparasse enquanto ela vivesse na terra. E se ela tivesse filhos, poderia inclusive ajudar no mantimento da sua casa. Então, por não ter muita escolha, infelizmente, ela caiu nas mãos de um juiz iníquo, como algumas versões vão dizer, de um juiz corrupto. E ele possuía duas características, conforme o versículo 2 nos fala. Ele não temia a Deus e não respeitava ninguém. Não tinha o temor de Deus e não respeitava a ninguém. Porque se ele tivesse o temor de Deus e um pouco de respeito pelas pessoas, ele faria de tudo para ajudar uma pobre viúva que não tinha outra alternativa, a não ser depender da sua assinatura para que ela tivesse pelo menos o direito de receber o benefício pela morte do seu marido e assim continuar vivendo na terra. Porém, ele era indiferente, principalmente às classes marginalizadas. Naquela época, as viúvas viviam à margem da sociedade, eram desprezadas, ninguém queria ajudar.
É por isso que Tiago ele vai dizer que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas, porque ele estava dizendo que a verdadeira religião era se importar com aqueles com que normalmente ninguém se importa. E é isso que nós vamos aprender aqui, que era um juiz corrupto, não temia a Deus, não respeitava ninguém, inclusive quem estava à margem da sociedade da sua época. E o que nós podemos, afinal de contas, aprender com essa história? O que nós podemos aprender com esta parábola? Nós podemos aprender pelo menos 3 verdades. Quer saber quais são elas? É só ficar até o final desse vídeo, que certamente Deus falará uma vez mais ao teu coração. Pois bem, se você continuou, é porque quer saber, tem o desejo de saber quais são as 3 verdades que nós aprendemos nessa parábola. A primeira é que Deus é o nosso juiz. Apocalipse 4 nos afirma que tem um Deus que está sentado no trono. É só você ler lá em Apocalipse 4, você vai observar. Se ele está sentado no trono, e ele é o justo juiz, ele tem um controle de todas as coisas. E o nosso Deus, que é um justo juiz, entre grandes características que nós podemos falar a respeito dele, como eternidade, ele sempre existiu, onipresença, ele está em todos os lugares, inclusive aí com você, enquanto você está ouvindo essa palavra. Ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é todo poderoso, por isso que Lucas vai dizer que para Deus não há nada impossível. Esse Deus, acima ou entre várias características, ele é um justo juiz. E ele jamais vai apresentar um comportamento deste juiz. O nosso Deus jamais apresentará o mesmo comportamento deste juiz. Vou dizer só mais uma vez para você internalizar. O nosso Deus jamais vai apresentar o comportamento deste juiz. Isto porque, na sua palavra, nós podemos abrir aqui em Mateus, no capítulo 7, e no versículo 11 diz: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Isto mesmo. O nosso Deus, pelo contrário, ele sempre quer nos abençoar. Qual a maior bênção? Perdão de pecados. Uma vez que a gente reconhece que é dependente dele, que precisamos nos arrepender, porque precisamos entender que nós somos maus. Só existiu um homem bom aqui na terra, que é Jesus, que encarnou, que João 3,16 fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente Jesus foi bom. E nós somos maus porque já nascemos sobre a consequência do pecado. Romanos 3,23. Todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. Mas se por um homem entrou o pecado, a saber Adão, por Jesus entrou a salvação, a libertação. E é por isso que João 8,32 vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, e ele diz para nós que nós somos maus por consequência do pecado. Mas se apesar de sermos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quem é pai ou mãe, sabemos dar coisas boas às pessoas que estão ao nosso redor, porque Jesus ele nos ensina o seu amor. E nós entendemos que a parte boa que há em nós aprendemos em Deus. E a parte ruim é da nossa natureza pecaminosa. Mas Jesus fala que, sendo um justo juiz, jamais dará coisas ruins aos seus filhos. Jesus jamais, como justo juiz, dará coisas ruins para nós. Basta nós pedirmos que, segundo a sua vontade, ele atenderá. E o desejo maior dele é salvação, arrependimento. As outras coisas que ele acrescenta na nossa vida são apenas detalhes, mas precisamos entender que essa vida aqui passa, que existem 2 caminhos, Mateus 7, 13 e 14, o céu e o inferno, que nós precisamos estar perto de Jesus para trilhar o caminho da salvação
que é somente através de Cristo, porque Atos 4 vai dizer: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E ele mesmo vai afirmar, lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, entenda de uma vez por todas, nós precisamos internalizar nos nossos corações que o nosso Jesus, o nosso Deus, que é um justo juiz, jamais apresentará este comportamento para nenhum dos seus filhos. E o segundo ponto que nós podemos aprender é que o nosso Deus, ele jamais faz acepção de pessoas. Eu vou repetir. Jesus, o justo juiz, jamais faz acepção de pessoas, porque ele amou o mundo inteiro. Ele não amou só algumas pessoas, ele amou a todos. Vou repetir mais uma vez João 3,16. Porque Deus amou o mundo inteiro, de uma tal maneira, eu não consigo expressar, para que todo aquele que nele crê em Jesus, você vai ter a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê no sentido de viver segundo a sua vontade, entender que você é um pecador, precisa de perdão. E nós vamos incrementar quando Jesus fala através de Moisés, lá em Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 17 e 18. Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 17 e 18. O Senhor faz justiça ao órfão e à viúva e ao estrangeiro, dando-lhe pão e veste. O Senhor, estou resumindo aqui o versículo, faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Ou seja, o nosso Deus, ele se importa assim com os menos favorecidos, que são os órfãos e as viúvas, o estrangeiro, as pessoas que se encontram em uma situação que talvez eles olhem ao redor e não tenha ninguém para ajudar, mas existe um Deus no céu que olha e que atende o nosso pedido. Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, as quais não sabes. Você pode clamar. Deus não faz acepção de pessoas. O nosso justo juiz, diferente daquele juiz que não estava nem aí para aquela viúva, porque aos olhos dele e da sociedade da época era desprezível, mas aos olhos de Deus nós somos iguais. O sacrifício na cruz de Jesus por nós foi por todos, independente de classe social, independente de grau de conhecimento, independente de qual seja a tua raça. Jesus te ama porque Ele é amor. E em terceira instância, nós aprendemos que uma das principais virtudes que o justo juiz espera de nós é que nós venhamos a orar até o fim, perseverar em oração. Aquela viúva perseverou em pedir ao juiz injusto, ao juiz corrupto por sua causa. Nós, em contraste, podemos colocar diante de Deus aquilo que nós desejamos. O que você quer receber de Deus neste ano? O que você deseja conquistar? Qual a sua bênção? Peça ao justo juiz, ele pode. Aliás, Davi, no Salmo 2, ele dá uma ordenança para nós fantásticas, que diz assim: pede-me e te darei. Pede-me e te darei as nações por heranças e os confins da terra por tua possessão. Você pode pedir, você pode clamar, que diferente daquele juiz, o justo juiz, ele vai atender a tua perseverança. Às vezes Deus ele não atende de imediato, mas precisamos continuar pedindo, porque no momento certo, ele sempre vai ouvir as nossas orações. E é aqui que nós vamos finalizar, quando nós observamos a palavra do Senhor no versículo 8. Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Olha a pergunta para a gente finalizar. Mas, quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Olha só. Quando o Filho do Homem vier, será se vai encontrar fé na terra? Última vez. Quando o Filho do Homem, Jesus, que está para voltar, vier, será que vai encontrar fé
na terra. Aquela viúva insistiu no seu pedido e perseverou até que aquele juiz atendeu. E nós não podemos desistir de estar andando com Cristo, de estar seguindo a sua palavra, de estar fazendo a sua vontade, de nos arrepender, de estar em constante oração. Não é orar agora, desanimar amanhã e esquecer depois de amanhã, mas é orar hoje, perseverar amanhã, perseverar depois de amanhã. Porque aquilo que nós podemos aprender é que precisamos orar até o fim. Você recebeu a oração quando se arrependeu dos seus pecados. Você recebe a oração todos os dias porque todos os dias a gente precisa da renovação de Deus, do seu Espírito Santo. E nós precisamos orar até o fim, porque a palavra do Senhor diz lá em Marcos 13 e versículo 33, estai de sobreaviso, vigiai e orai, a última parte, vigiai e orai, Marcos 13, versículo 33, Jesus está voltando e nós precisamos continuar a perseverar em oração, precisamos continuar a perseverar, porque aquele que diz que viria, virá. João capítulo 14, versículo 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Então aquela viúva e o juiz. Esta parábola que Jesus nos ensinou, podemos aprender 3 grandes verdades. A primeira delas é que o nosso juiz, Deus, jamais fará o mal que aquele juiz faz. Pelo contrário, ele dá coisas boas aos que lhe pedem. Então pode pedir e espere o momento de Deus, porque Deus ele responde sim, às vezes ele responde de imediato, às vezes a resposta de Deus é não, e Deus sabe o que é melhor para nós, e também a resposta de Deus pode ser: espera, eu vou te dar a bênção, mas eu vou te preparar para ela, para que quando você tiver a bênção não a transforme em maldição. Então o justo juiz jamais terá esse comportamento egoísta. O justo juiz, ele jamais faz acepção de pessoas. E o justo juiz, ele só quer que nós venhamos a orar em todo tempo. Nos tempos bons, vamos orar. Mas nos tempos ruins, também vamos orar e não vamos deixar para buscar Deus só quando as coisas estiverem ruins, quando a gente não saber mais o que fazer. Geralmente a última coisa que a gente procura é Deus. Não, orar em todo tempo. É por isso que Paulo ele vai recitar um dos versículos que eu mais amo na palavra de Deus, Filipenses 4, versículo 13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar pelo frio, Deus me fortalece. Eu posso passar pelo calor, Deus me fortalece. Eu posso passar pela conquista, Deus me fortalece. Eu posso passar pela perda, Deus me fortalece. Eu posso passar pela morte, Deus me fortalece. E se eu passar pela vida, Deus me fortalece. Em todas as circunstâncias, há um Deus no céu, o justo juiz, que sempre nos fortalece.